Olá, eu sou o pastor Igor Valverde e estou apresentando o módulo 2 do curso de batismo da Casa de Oração. O que é o batismo? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui, neste versículo de Mateus 28:19, podemos entender que o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus para todo aquele que nele crê. Em conformidade com a Bíblia, é necessário crer primeiro em Jesus para receber o batismo. Observe o que diz Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No entanto, talvez você esteja se perguntando: quem pode se batizar nas águas? Então, como foi dito, é preciso acreditar primeiro no Evangelho. Veja que o crer vem antes do batismo. Agora, sobre quem deve se batizar, é importante deixar claro, à luz da Bíblia, que o batismo nas águas é somente para os que já se converteram a Cristo, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, se você observar o livro de Mateus 28:19, destacado lá no início, vai perceber que a ordem do texto é fazer primeiro discípulos e depois batizar. Então podemos dizer que o batismo nas águas é um símbolo exterior que retrata a mudança interior. No livro de João 3, versículos 3 ao 5, Jesus fala acerca da importância do batismo nas águas, logo quando o príncipe dos judeus foi falar com ele. Esse texto é bem claro. Jesus afirma a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem foi João Batista? João Batista foi um pregador judeu. Segundo os evangelhos, era primo de Jesus e foi o responsável por seu batismo. Viveu como um nômade, pregando as palavras de arrependimento e transformação. João anunciava que a chegada do Messias estava próxima. Mateus 3, do 1 ao 6. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Modos de batismo. Juntamente com a Santa Ceia, o batismo é uma das ordenanças que Cristo instituiu para a Igreja e que deveria ser realizada até a sua vinda. Porém, apesar da importância dessa ordenança, as igrejas cristãs têm discordado entre si quanto aos jeitos e modo do batismo. Na discussão sobre o modo do batismo, discute-se qual é o modo apropriado de se realizar a cerimônia. Basicamente, há 3 modos propostos: a aspersão, a efusão e a imersão. Aqueles que batizam por aspersão o fazem borrifando ou chuviscando a água sobre o batizando. Na efusão, a água é derramada sobre a cabeça do batizando. Na imersão, a pessoa é totalmente mergulhada em água. Essa última forma é a realizada nas igrejas batistas. Apesar de essas questões não serem essenciais para determinar a salvação de uma pessoa, são importantes, pois como cristãos buscamos obedecer aos mandamentos do Senhor conforme a maneira em que Ele nos instruiu. A imersão é o modo que melhor faz justiça
aos ensinamentos bíblicos e ao testemunho histórico da Igreja cristã. O próprio termo batismo provém do grego baptizo, que significa mergulhar, imergir. As descrições de batismo na Bíblia indicam que as pessoas entravam na água. Atos 8:38. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E dela saíam. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Os batismos eram realizados em locais em que havia abundância de água, para que eles pudessem ser submersos e serem batizados por imersão. Mateus 3:6. Jesus Cristo nos deu o exemplo, e mesmo não tendo nenhum pecado, João Batista o batizou por imersão no Rio Jordão. Hebreus 4:15. A Bíblia ensina o batismo por imersão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Piscina ou rio. O batismo nas águas acontece por imersão, quando a pessoa é mergulhada por completo nas águas, ou por aspersão, quando um pouco de água é jogado na cabeça da pessoa, pois a água dá um valor simbólico de purificação. Algumas pessoas questionam se o batismo nas águas deve ser realizado em águas paradas, como piscinas ou tanque, ou em águas correntes, como rios iguais a João Batista, que batizava no Rio Jordão. Mas é apenas uma questão, pois a Bíblia Sagrada não impõe nenhuma imposição sobre esse assunto. Batismo só no nome de Jesus ou no nome da Trindade? Ainda que alguns cristãos batizem apenas em nome de Jesus, a fé ortodoxa está firmada na crença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo acontece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é sob a invocação da Trindade que o cristão deve ser batizado, conforme o próprio Jesus ensinou em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ladrão da cruz. O batismo não salva ninguém. Jesus disse que quem crer e for batizado, note, for batizado por crer, será salvo, e quem não crer será condenado. O batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si não é o meio de salvação. Lucas 23:39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhes Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O reconhecimento desse homem ao pedir para que Jesus se lembrasse dele ao entrar no reino dos céus, declara abertamente que ele reconhecia Jesus como o Rei, como o Messias e o Filho de Deus, e que nele não se achava erro nem pecado algum. Então, o crer em Jesus e na sua unificência como Salvador é o princípio de toda a vida cristã. Ainda que sem batismo haja no último momento um arrependimento genuíno, haverá salvação,
porém isso não nos dá respaldo para viver uma vida dissoluta esperando esse último suspiro. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Qual a idade para se batizar? As igrejas evangélicas protestantes creem que a ordenança só é apropriada àqueles que têm condições de entender o Evangelho e conscientemente receberem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso denota que tem que ser por espontaneidade, ou seja, por livre vontade de exteriorizar o seu credo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo indivíduo que faz 9 anos de idade com consentimento de seus pais e responsável por suas ações deve e pode ser batizado. Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: Deixar vir a mim as criancinhas, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, que Deus possa abençoar todos vocês e que essa videoaula possa ser de grande valia na sua caminhada cristã e nesse passo que vocês estão prestes a dar. Graça e paz, até a próxima.